Paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus. Mais um dia, Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Deus te dê um dia abençoado, esse é o dia que o Senhor fez, se alegra aí em nome de Jesus, amém? Irmãos, Deus é tremendo, não é? E nós precisamos confiar em Deus. Eu, você, cada um de nós precisamos entender que Deus está no controle de tudo. Não importa o que aconteça, não importa o que aconteça, Deus está no controle de tudo. Quando a gente fala não importa o que aconteça, as nossas atitudes, elas têm consequências. Então nós vigiamos com as nossas atitudes. Mas as coisas que não estão no nosso domínio, elas nunca, jamais saíram debaixo do domínio de Deus. Então, não importa o que aconteça, Deus está tomando conta de tudo, tá bom? Né? Vamos ler aqui Mateus 4:1 e logo depois eu vou para Atos 9 em diante, tá bom? Vamos lá? Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha só. No versículo 10, Atos 9:10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita. Pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que está orando. Ele respondeu, e respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Olha só, irmãos, o que eu preciso entender? Deus fala com ele. Então, e Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse-lhe: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. Olha só. O que que Deus falou aqui? Tem situações da nossa vida que nós vamos para um lugar que nós não queremos, né? Mas eu preciso entender que você lutou para fazer o certo, eu luto para fazer o certo, e muitas vezes acontece coisas que nós não queríamos passar, que nós não queríamos viver aquela situação. Mas eu preciso entender que eu tenho um Pai, um Deus, que olha pela nossa vida. Quais os pensamentos que eu tenho de vós? Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim, o resultado que esperais. Então, o que nós precisamos entender? Está lá em Jeremias, tá essa palavra. O que nós precisamos entender? Deus está cuidando de tudo. E o que acontece aqui logo no começo? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito, o Espírito Santo, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem levou Jesus para o deserto foi Deus, foi o Espírito Santo. Então, olha só, foi Jesus Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tem hora, irmão, que nós vamos ser conduzidos, tem hora não, quando nós damos lugar, todo momento nós vamos ser conduzidos pelo Espírito Santo e nós vamos em lugar que nós não queríamos estar, não queremos passar por aquilo ali. Puxa vida, será que não tem um outro jeito? Não dá para resolver por outro caminho? Não tem um caminho diferente aí não para eu passar? Não tem um outro jeito? Não dá para resolver de outro jeito? Não, não dá, irmãos. Deus é que está conduzindo. Então,
ouça a direção de Deus. Muitas vezes nós postergamos, nós queremos deixar isso lá para frente ou pular essa etapa, depois a gente tem que resolver de novo, irmão. Por quê? Porque Deus está nos treinando, nos formando para nós irmos para o céu. É esse o nosso treinamento. Nosso treinamento aqui nessa terra é passageiro. Enquanto nós temos vida, enquanto eu e você estamos vivos, nós podemos buscar melhorar, mudar, agir conforme a direção de Deus. Ontem nós lemos aqui que é, quando a gente traz Jesus para o negócio, a gente vai ter luz. Deixa ele te conduzir, deixa o Espírito Santo te conduzir. O resultado final está na mão de Deus. Deus sabe de tudo. Aí vem aqui essa história de Paulo, que era Saulo. Aí entra o Ananias na história. Aí Deus fala assim, ó, Ananias, vai lá. E havia em Damasco um certo simples, e disse-lhe o Senhor em visão. E disse o Senhor em visão, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Disse o Senhor, levanta, vai à rua à direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois que ele está orando. Respondeu Ananias. Aí Ananias falou para Deus, Deus, como é que eu vou lá falar? Vou lá perguntar desse homem, vou lá chegar lá e vou orar por ele, né? Eu pulei um versículo aqui, mas Deus fala, Deus manda ele orar por ele e tal. Como é que eu vou lá, Deus, orar por esse homem? Como é que eu vou chegar lá? Aí, irmãos, Deus fala para ele assim, Ananias, vai lá. Ele, ó, e respondeu Ananias, Senhor, muito ouvi acerca desse homem. Aí ele tem poder aqui, Deus. Eu ouvi quantos males ele fez para aqueles que invocam o teu nome. Aí ele falou, não, vai lá, Ananias, vai ser um servo meu, vai ser um irmão, né? Irmãos, Ananias expôs para Deus o que estava acontecendo. Deus respondeu para ele, ó, Ananias, vai lá, que ele vai ser um servo, ele vai ser um vaso escolhido, é um vaso escolhido, e vai aprender a padecer pelo meu nome. Irmãos, olha só, o Ananias estava com medo de chegar lá naquele lugar, porque sabia que o Saulo, né, antes de ser Paulo, era Saulo. Ele tinha poder, tinha autoridade. Ontem nós lemos que Deus remove os reis, estabelece os reis. Não foi isso que a gente leu em Daniel? Então, Deus muda os tempos e as horas, dá tempos novos, mas deixa o Espírito Santo te conduzir, meu irmão, minha irmã, deixa o Espírito Santo te conduzir. O Ananias falou, Deus, esse homem aí fez muitos males, já ouvi de muitas pessoas já falaram dele, já falaram dele, quanto mal ele fez. Eu não quero ir lá não, Deus. Como é que eu vou lá, Deus? Aí Deus vai e explica para ele. Ele chega lá e Ananias foi e entrou a casa e impondo-lhe as mãos, disse-lhe, irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Irmãos, às vezes nós precisamos confiar. O que é confiar? É acreditar em Deus, naquilo que Ele está nos dizendo, mesmo que nós não tenhamos o conhecimento do que aconteceu lá na frente ou do que vai acontecer. Por quê? Porque Deus deu a direção para ele lá, ele expôs para Deus o que estava acontecendo e Deus falou assim, ó, vai lá, ele vai ser um servo escolhido. Aí ele foi. Quando chega lá, o Saulo, né, nesse período ainda era Saulo, estava cego, orando e já estava em jejum há 3 dias. Sabe o que, que nós precisamos entender? Deus vai transformar a situação e nós vamos chegar lá e vai dar certo, vai ter o Espírito Santo, vai ter a manifestação de Deus acontecendo. Por quê? Porque Deus não nos coloca em fria. Deus não vai fazer... Deus, a gente pode passar por uma tentação, que nem Jesus passou aqui, por uma provação, mas em todo tempo conduzido pelo deserto. Irmão, tem provação que eu e você procuramos, mas nós precisamos entender que nós temos um Deus que está cuidando da nossa vida também. Mas aqui Deus está conduzindo o negócio. Deixa Ele te conduzir.
Deixa ele te conduzir, meu irmão, minha irmã. Deixa ele te conduzir, que ele vai trazer tempos novos. Olha só que coisa tremenda. A partir desse momento aqui, as coisas mudou. Deus trouxe um tempo novo. Nós estávamos orando exatamente isso ontem, para que Deus nos desse tempos novos. Não é isso? Então, o que eu preciso fazer no dia de hoje? Deixar o Espírito Santo me conduzir. Deixa ele te conduzir. Você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Eu não sei o que vai acontecer lá na frente, mas Deus já transformou a situação que era errada, que era ruim, em bênção. Deus não muda os tempos e as horas. Olha que coisa tremenda. Ele já transformou. Então deixa ele te conduzir. Não fica com medo, não. Ele já fez ele já arrumou aí o negócio. O que era o Saulo? Era um perseguidor. Jesus entrou no caminho dele de perseguidor, passou a ser perseguido pelo evangelho, pelas coisas de Deus. Então, no nome de Jesus, deixa ele te conduzir, deixa ele fazer as coisas, deixa ele te dar direção. Pode deixar o Espírito Santo te conduzir, meu irmão, minha irmã. Deixa ele te conduzir nesse negócio aí, que vai dar certo. Não fica com medo, não. É ele que está conduzindo. Ele vai te dar paz nesta hora, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu clamo nesta hora da Tua presença, meu Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. Vem operando com o Teu poder e a Tua graça. Jesus querido, Deus maravilhoso, manifesta do Teu poder, Pai. Oh Senhor, as minhas palavras, meu Pai, elas chegam na Tua presença, mas a força está nas Tuas palavras, meu Deus. Senhor, oh meu Deus, em nome de Jesus, manifesta do Teu poder nesta hora. Senhor, abre a nossa mente para que nós possamos ser conduzidos pelo Senhor. Deus Santo, Deus querido, abre o nosso entendimento, oh meu Deus, há coisas que nós tememos como humanos que somos, meu Pai, mas o Senhor já foi lá e já arrumou e já abençoou e nós vamos fazer a nossa parte. Tem milagre, tem transformação, tem bênção em nome de Jesus, papai. Nós tomamos posse, Pai, da Tua palavra, tomamos posse da Tua bênção em um nome de Jesus. Deus Santo, Deus querido, abençoa cada um com o Teu poder e a Tua graça, no nome de Jesus, meu irmão, minha irmã. Eu declaro na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe.